Olá, pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Espero que estejam todos bem, firmes e fortes. Vamos dar seguimento aqui à nossa aula, ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos começar a falar sobre os crimes contra a pessoa. Especificamente, a gente vai estudar o crime de homicídio, tá? Antes de mais nada, então, deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui, para a gente chegar no nosso PowerPoint. Aí, beleza, vamos lá. Galera, então tá, vamos à luta. Olha só, antes da gente falar especificamente sobre o conteúdo, eu reitero para vocês que qualquer coisa que vocês precisarem, me chamem, tá? Podem me chamar aqui no Instagram, podem me mandar um e-mail. É sempre um prazer muito grande falar com vocês, tá? Na boa, tá estudando, ficou com alguma dúvida, tá resolvendo alguma questão, não conseguiu entender muito bem algum ponto, me chama, manda um e-mail, me chama no Insta ali, me manda um WhatsApp, vocês têm meu contato. Fiquem bem à vontade, tá, galera? Eu tô junto com vocês e quero que vocês saibam que podem contar comigo para o que vocês precisarem. Então vamos lá. Hoje a gente começa a falar sobre os crimes contra a vida. Quais são os crimes contra a vida que existem no nosso ordenamento jurídico? Nosso ordenamento jurídico prevê os seguintes crimes contra a vida: o crime de homicídio, o crime de infanticídio, o crime de aborto e o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Esses são todos crimes contra a vida. Os crimes contra a vida estão inseridos dentro aqui do segmento dos crimes contra a pessoa. Então vamos lá, só para a gente recapitular. É possível que eu cometa um crime contra a pessoa, mas que não seja um crime contra a vida. Como assim, Felipe? Por exemplo, se eu furtar o patrimônio de alguém, furtei a bolsa de alguém, furtei o celular de alguém, eu cometi um crime contra a pessoa, mas não foi contra a vida dessa pessoa. Foi um crime contra o quê dessa pessoa? Contra o seu patrimônio. A pessoa tinha lá o seu bem, seu celular, trabalhou para comprar, se esforçou para comprar e eu subtraí. Se for sem violência e sem grave ameaça, eu cometi o crime de furto. Se for com violência ou grave ameaça, eu cometi o crime de roubo. Tá, galera? Então, os crimes contra a pessoa, nós começamos a estudar eles agora, e especificamente os crimes contra a vida. Tá? Dentro dos crimes contra a vida, nós vamos ver o crime de homicídio inicialmente. Mas antes da gente ingressar no estudo detalhado sobre o crime de homicídio, vamos ver algumas questões preliminares ali. Então, a gente viu os crimes contra a pessoa, que pode ser contra a integridade física da pessoa, contra o patrimônio da pessoa, contra a honra da pessoa. Especificamente agora a gente está vendo os crimes contra a vida da pessoa. E é importante a gente salientar que o bem jurídico vida é o bem jurídico mais importante do nosso ordenamento jurídico. Como que o legislador chega à conclusão de que ele precisa trazer o direito penal para regulamentar alguns comportamentos? O legislador pensa sobre a nossa vida em comunidade, sobre a nossa vida em sociedade, e ele considera algumas coisas importantes. Estão lá conversando, legislador, decidindo o que é crime, o que não é. Eles pensam, ó, gurizada, tem algumas coisas que são muito importantes que a gente tenha bem protegidas. E essas coisas devem ser bem protegidas pelo direito penal. O direito penal ele somente entra em campo quando for extremamente necessário. Lembram do princípio da última ratio? A gente somente vai chamar o direito penal para proteger os bens jurídicos, tornando eles bens jurídicos penais, quando nenhuma outra área do direito conseguir resolver o problema. Então, e dentro desses bens jurídicos penais, o mais relevante deles é a vida humana. Então, o que a gente tem de mais importante como salvaguardado pelo direito penal é o bem jurídico vida humana. O Código Penal ele se preocupa tanto quanto a vida extrauterina, ou seja, a vida que já existe, alguém que já nasceu, quanto com a vida intrauterina, ou seja, com o nascituro. Por isso que o crime de aborto, por isso que a conduta, né, de aborto é uma conduta proibida, é uma conduta criminosa, porque o nosso Código Penal ele se preocupa tanto com a vida extrauterina, pessoa que já é nascida, como no caso do homicídio, por exemplo, quanto com a vida intrauterina, pessoa que está em gestação, ainda não nasceu, como no caso do aborto, por exemplo. Tá, galera? Para a gente lembrar, então, essa questão de preocupação do Código Penal com a vida intrauterina e com a vida extrauterina. Vamos adiante, galera. Olha só, show de bola. Chegamos aqui no crime de homicídio, que está previsto
Lá no artigo 121 do Código Penal, homicídio doloso está previsto no artigo 121 do Código Penal. O homicídio culposo está em algum dos parágrafos, ali o parágrafo 3º, mas nós temos também o homicídio culposo na direção de veículo automotor, que esse não está no Código Penal, tá? No Código de Trânsito Brasileiro. Eu trouxe aqui para a gente já identificar, quando a gente fala sobre homicídio, a gente fala, homicídio o que que é? Matar alguém. O artigo 121 caput prevê lá, matar alguém. Mas eu posso matar alguém em várias circunstâncias. Eu posso matar alguém em diversas circunstâncias fáticas distintas. E essas circunstâncias fáticas distintas carregam consigo repercussões jurídicas distintas. Então, por exemplo, eu posso matar alguém dirigindo meu carro sem querer, porque eu estava em excesso de velocidade. Isso vai trazer uma repercussão jurídica, que é, no mais das vezes, a repercussão jurídica de homicídio culposo na direção de veículo automotor, aqui embaixo, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ou eu posso matar alguém porque essa pessoa buzinou para mim no trânsito e eu peguei minha arma e dei um tiro nela. Vejam que a consequência é matar alguém. Eu matei alguém nos dois casos. A minha conduta foi tirar a vida de alguém. Mas uma delas enseja uma reprovação jurídica menos intensa, se eu matei essa pessoa sem querer matar aquela pessoa, mas porque eu fui imprudente ao imprimir excesso de velocidade, ou uma repercussão jurídica muito mais intensa, provavelmente um homicídio qualificado, se eu matei essa pessoa porque eu não suportei uma buzinada ou uma ofensa no trânsito, tá? Para a gente resumir, galera, quais são então as modalidades de homicídio que existem no nosso ordenamento jurídico? Depois a gente vai ver cada uma delas detalhadamente, tá? Mas só para a gente fazer uma introdução ao tipo penal de homicídio, conhecer ele em todas as suas nuances. Sabemos que homicídio é matar alguém. Sabemos que a gente pode matar alguém de várias formas. A gente pode matar alguém querendo, a gente pode matar alguém, como diria Chavinho, sem querer querendo, a gente pode matar alguém por um motivo vil, um motivo repugnante, ou a gente pode matar alguém por um motivo justo, por exemplo, essa pessoa estuprou a minha filha, estuprou a minha esposa, eu não posso matar essa pessoa, mas o motivo que me levou a cometer aquela conduta, o legislador entende que é menos reprovável do que se eu matei alguém porque eu discuti com essa pessoa no trânsito. Eu posso matar alguém no trânsito, no veículo, usando o meu veículo, né? Enfim, várias são as modalidades de homicídio que eu posso cometer. Vamos dar uma olhada aqui de forma sintética quais são elas. Primeiro, nós temos homicídio simples, que é simplesmente o homicídio simples é matar alguém. Ele está previsto no artigo 121, caput do Código Penal. Então, o Código Penal nos diz matar alguém, homicídio simples. Depois, nós temos o homicídio privilegiado. Galera, privilégio, quando a gente fala em privilégio, a gente quer dizer que o legislador considerou alguma circunstância que atenua, suaviza a responsabilidade penal do sujeito. Então, por exemplo, o cara, a gente vinha falando, né? O cara pode matar por um motivo reprovável, ou ele pode matar por um motivo que não é tão reprovável. Ou ele pode matar alguém após ter sido muito provocado, injustamente provocado pela vítima. O legislador entende que nessas circunstâncias, em seguida a gente vai ver quais são elas precisamente, a pena não deve ser uma pena tão alta, a pena merece uma diminuição. Então, o homicídio privilegiado, galera, para a gente entender, ele é uma. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ele é um homicídio minorado. A privilegiadora é uma mino. Mexi nessa caneta aqui, desconfigurou. Mas vamos lá. Ela é uma minorante, tá? Então, a privilegiadora é uma minorante. Lembram? Quem já fez a aplicação da pena, a minorante incide lá na terceira fase de aplicação da pena. Então, tem a pena base, tem a pena provisória e tem a pena definitiva. A privilegiadora vai incidir lá na pena definitiva, reduzindo a pena em um patamar de fração. Depois nós temos o homicídio qualificado, que está no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, e aí o legislador enumerou uma série de circunstâncias que tornam agora não mais suave a responsabilização penal, mas mais intensa. Então, se o cara comete o crime por sob domínio, perdão, se o cara comete o crime por motivo torpe, por motivo fútil, se ele comete o crime por asfixia, com emprego de fogo,
todas essas circunstâncias, o legislador entendeu que é mais grave do que se ele cometeu o crime sem a incidência dessas circunstâncias. Então, se eu matar alguém sem emprego de fogo, ou sem que tenha um motivo torpe, um motivo fútil, o legislador entende que a minha conduta é menos grave. Agora, se incidir alguma dessas circunstâncias qualificadoras, a pena se torna bem mais alta, tá? Temos homicídio culposo no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Homicídio culposo é quando eu causo a morte de alguém, a minha conduta natural, a minha ação ou a minha omissão causa a morte de alguém, mas não é porque eu quero, eu não quis matar essa pessoa. Eu simplesmente fui imprudente, fui negligente ou fui imperito, e isso causou a morte da pessoa. A responsabilização criminal ela é muito mais leve, né? Eu matar alguém sem querer, porque eu fui negligente, porque eu fui imprudente, é bem menos grave do que se eu matar alguém querendo. Não, vou lá e quero matar aquela pessoa, quero tirar a vida daquela pessoa, vou lá e dou 15 tiros na cara dela. É diferente, tá? Depois a gente tem o homicídio culposo majorado, artigo 121, parágrafo 4º, primeira parte do Código Penal, e o homicídio doloso majorado, também no artigo 121, parágrafo 4º, mas na segunda parte do Código Penal, junto também com os parágrafos 6º e 7º do Código Penal, tudo no artigo 121. E o homicídio culposo na direção de veículo automotor, atenção galera, esse não está previsto no Código Penal, mas sim no Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9503 de 1997. Lembra que a gente já vem conversando sobre isso? Eu tenho dito para vocês que nem sempre os crimes estão previstos só no Código Penal, nem sempre os crimes estão previstos lá na parte especial do Código Penal. Há muitas infrações penais, há muitos crimes que não estão previstos no Código Penal, mas sim em leis especiais, como é o caso do homicídio culposo na direção de veículo automotor, como é o caso dos crimes contra a ordem tributária, dos crimes contra o sistema financeiro nacional, dos crimes ambientais, dos crimes contra o consumidor, da lavagem de dinheiro. Vários crimes não estão positivados no Código Penal, mas sim em leis especiais. Beleza, galera? Vamos adiante, então. Show de bola. Chegamos aqui no homicídio simples. Vamos ver os principais detalhes. Então, de acordo, galera, com o artigo 121 do Código Caput do Código Penal, o homicídio simples nada mais é do que matar alguém. Vejam o que nos diz, literalmente, o tipo penal no artigo 121. Matar alguém. Então, se o sujeito mata alguém e não há outras circunstâncias que circundam, que complementam essa conduta, o sujeito, em regra, deve responder pelo crime de homicídio simples, previsto no artigo 121, caput do Código Penal. Qual é a pena? Opa, derrubei tudo aqui, galera. Qual é a pena prevista para o crime de homicídio simples? A pena é reclusão de 6 a 20 anos. Então, se o sujeito comete um crime de homicídio simples, sem uma privilegiadora, sem uma qualificadora, a pena dele vai ficar dentro desse patamar aqui, tá? Pena mínima de 6 anos, pena máxima de 20 anos. É claro, vocês que estudaram dosimetria da pena sabem que lá na terceira fase da aplicação da pena, o apenamento pode ficar maior do que o máximo ou menor do que o mínimo. Então, por exemplo, se for uma tentativa de homicídio simples e a pena do cara ficar em 6 anos, chegou lá na terceira fase, o juiz pode reduzir em até 2/3 a pena. Então, pode ser que se o crime tenha ficado muito longe da consumação e o sujeito seja um réu com circunstâncias judiciais positivas, com uma atenuante em seu favor, e tenha ficado com a pena no mínimo de 6 anos, lá no final, o juiz ainda pode reduzir em até 2/3. Ou seja, se o crime não chegou perto da consumação, se o iter criminis ficou longe da consumação, ele pode reduzir em até 4 anos a pena aqui. Ou seja, o sujeito pode ser condenado a 2 anos de reclusão por tentativa de homicídio simples. Só para a gente entender, o foco não é a dosimetria da pena aqui, mas só para a gente ir complementando. Eu vou tentar sempre trazer essas informações para vocês, para a gente aí munindo o nosso ferramental dogmático cada vez mais, tá, galera?
Sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo do crime? O sujeito ativo do crime é aquele que comete a infração. Sujeito ativo é aquele que comete o crime. Quem pode cometer o crime de homicídio? E atenção, galera, que o sujeito ativo do crime é o sujeito passivo da ação penal. Ou seja, se eu matar alguém, eu sou o sujeito ativo do homicídio. Mas se o Ministério Público me processar, eu sou o sujeito passivo desse processo. Eu sou o réu nesse processo, tá? Então, quem que pode ser sujeito ativo do crime de homicídio? Lembram que a gente tem lá no que diz respeito ao sujeito da infração penal, que o crime pode ser o crime comum, passível de ser cometido por qualquer pessoa, ou o crime próprio, que exige uma circunstância especial, uma característica especial do autor da infração penal. Como assim, Felipe? Olha só, vamos falar sobre o homicídio primeiro. Quem pode matar outra pessoa? Qualquer um. Não precisa nenhuma característica, nenhuma circunstância especial. Então, se eu quiser matar alguém, eu posso. Se vocês quiserem matar alguém e cometer o crime de homicídio, vocês podem. Agora, existem crimes que exigem algumas circunstâncias especiais do sujeito. Por exemplo, crime de infanticídio é um crime próprio, porque somente pode ser cometido pela mãe. Olha só, atenção, a gente vai estudar isso com calma. Não significa que não pode ter participação, concurso de agentes. Não significa que o pai não possa responder por homicídio, desculpem, por infanticídio. Ele pode também, mas na condição, mas por regras de interpretação dogmática. Agora, em regra, o crime de infanticídio é um crime próprio, que somente pode ser cometido pela mãe. Por quê? Porque o crime lá do infanticídio é matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante ou logo após o parto. Quem que vai estar sob a influência do estado puerperal? É a mãe. Ou ainda, tem vários crimes contra a administração pública que somente podem ser cometidos por funcionário público, são crimes próprios. Então, a corrupção passiva, por exemplo, exigir vantagem devida em função do cargo, mais ou menos isso. Quem que pode exigir vantagem devida em função do cargo? É o funcionário público, alguém que tenha um cargo que possibilite que faça ele essa exigência. Desculpe, essa é a concussão. O exigir é da concussão. A corrupção passiva é solicitar ou aceitar promessa de vantagem devida. Mas o que importa a gente lembrar aqui é alguns crimes precisam de uma circunstância especial do sujeito, outros não. Alguns você só consegue cometer sendo funcionário público. Eu não consigo cometer concussão, eu não consigo cometer corrupção passiva, porque eu não sou funcionário público. Eu posso responder por corrupção passiva e por concussão, se eu, junto com outro funcionário público, cometer esse crime, mas eu sozinho não consigo, tá? Porque esses são crimes próprios, diferentemente do crime de homicídio, que não exige absolutamente nenhuma característica especial do sujeito ativo. Qualquer um que quiser matar outro pode matar outro e vai responder por homicídio. O sujeito passivo, da mesma forma. O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa física já nascida, é claro, porque se nós estivermos diante de uma vida intrauterina, pode ocorrer o crime de aborto, não de homicídio. Então, eu faço com que cesse uma gestação que está em curso, eu provavelmente vai responder por aborto. Por homicídio, eu não posso responder, tá? Então, atenção aqui, isso que a gente falou, se for tirar da vida de alguém que ainda não nasceu, a vida intrauterina, não estamos diante de homicídio, podendo se configurar o crime de aborto. E um outro ponto interessante, ó, se o sujeito passivo, ou seja, se a vítima da infração for o presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, e o ato possuir conotação política, a gente está diante não do crime de homicídio, mas diante de um crime previsto na Lei de Segurança Nacional, o artigo 29. Olha só, artigo 29 da Lei de Segurança Nacional. Matar qualquer das autoridades referidas no artigo 26, pena reclusão de 15 a 30 anos. Quem são as autoridades referidas no artigo 26? Aqui nos dizem, ó, caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Então, vejam, se eu tento matar
qualquer dessas pessoas, o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo, e o meu ato ele tem uma conotação política, eu não vou responder por homicídio ou tentativa de homicídio. Eu vou responder pelo artigo 29 da Lei de Segurança Nacional. Tá, galerinha? Tudo em ordem? Olha só, galera, papo reto com vocês aqui. Na moral, se vocês ficarem com qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, me chamem, tá? Me mandem um WhatsApp, me mandem um direct, me mandem um e-mail, fiquem bem à vontade para falar comigo, tá? O negócio é vocês conseguirem entender, o negócio é vocês ficarem à vontade aí. A gente vai trabalhar bastante, vai treinar bastante depois também para prova, para concurso, mas não fiquem com dúvidas. Qualquer coisa vocês me chamam. Vamos lá. O crime de homicídio, ele pode ser praticado de forma livre. O que significa dizer isso? Significa que ele pode ser cometido de várias formas. Forma livre, não tem uma forma específica que o legislador vinculou à prática do crime de homicídio. Eu posso matar alguém dando um tiro, eu posso matar alguém dando uma facada, eu posso matar alguém ministrando veneno para essa pessoa, eu posso matar alguém dando porrada nessa pessoa, eu posso matar alguém deixando de alimentar essa pessoa, eu posso matar alguém de várias formas. Então, o crime é um crime que a gente fala de forma livre, não é de forma vinculada. O que seria um crime de forma vinculada? Crime de forma vinculada é aquele que somente seria passível de cometimento se o legislador tivesse dito uma maneira específica de o cometê-lo. Por exemplo, contagiar alguém mediante relações sexuais. Existem várias formas de eu contagiar uma pessoa com uma doença. Eu posso espetar ela com uma agulha, eu posso dar ela para beber num copo que eu bebi estando contaminado, eu posso espalhar saliva no lugar que eu sei que ela vai encostar, mas tem o crime, por exemplo, de perigo de contágio venéreo, que somente pode ser cometido se eu expor alguém a risco de contaminação de uma doença venérea por meio de relações sexuais. Então, pode ser que eu tentar contaminar uma pessoa dessas outras formas se configure outro crime, mas não esse específico, que exige uma relação sexual para exposição a risco da saúde ou da integridade física de uma pessoa, tá? Mas no homicídio aqui nós temos um crime de forma livre. O crime de homicídio, ele é, em regra, um crime comissivo, um crime de ação. Nós temos os crimes comissivos, que são os crimes de ação, aqueles que exigem que o sujeito faça alguma coisa, exigem uma atitude positiva do sujeito. Então, em regra, eu cometo um crime de homicídio fazendo alguma coisa, ministrando veneno, dando um tiro, dando uma facada, dando uma pancada, jogando meu carro em cima de uma pessoa. Em regra, se pressupõe a necessidade de uma ação para que eu tire a vida de alguém. Mas, eventualmente, pode ocorrer também o crime de homicídio na modalidade comissiva por omissão ou de omissão imprópria. Vocês lembram, galera, o que é omissão imprópria? O que é um crime comissivo por omissão? O crime comissivo por omissão, ele ocorre quando o sujeito tem a obrigação de fazer alguma coisa, mas não faz. Então, o sujeito tem a obrigação de agir para evitar um resultado e o sujeito deixa que esse resultado ocorra sem fazer nada para evitá-lo. É o que a gente chama de dever de garantia, é o garantidor. Vocês conseguem pensar num exemplo? Conseguem pensar num exemplo em que o sujeito tenha que evitar um resultado e não age? Caso clássico, galera. Eu sou pai, eu tenho o dever, a obrigação de zelar pela integridade física, pela saúde do meu filho. Então, eu tenho que cuidar do meu filho. Se por acaso eu vejo que o meu filho está se afogando e eu opto por não fazer nada para salvá-lo. Então eu estou ali conversando com uma amiga, encontrei uma amiga que eu gosto muito, sempre quis conhecer melhor essa amiga, e o meu filho está se afogando. E eu penso, puta, criança desgraçada, vai me fazer perder o contatinho aqui que eu sempre quis. Eu não vou, ele que se vire. E eu deixo de salvar meu filho para ficar conversando aqui com aquela pessoa. Por qual crime eu respondo? Omissão de socorro ou homicídio? Galera, eu na condição de pai daquela criança tinha o dever legal de agir para evitar que ela se afogasse. Claro, eu não poderia, por exemplo, não precisava ser um super-herói. Por exemplo, se tem 25
tubarões rodando em volta dela, eu tenho que tentar dar um jeito de salvar ela sem que eu coloque em risco a minha vida. Mas vamos imaginar que nesse caso não oferecesse nenhum risco extraordinário para mim. Seria entrar no mar, na piscina, enfim, salvar a criança e sair. E eu opto por não fazer. Eu vou responder não por omissão de socorro, mas eu vou responder por homicídio doloso. Galera, eu vou responder como se eu tivesse dado um tiro na criança, como se eu tivesse pego as minhas mãos e enforcado, esganado aquela criança. Então, vejam que a minha omissão, ou seja, o simples fato de eu não ter entrado na água para salvá-la, gera uma responsabilidade penal por um resultado, que é o resultado morte. Então, a minha omissão, nesse caso, por eu estar numa condição de garantidor, por eu ter um dever de garante, ela vai gerar uma responsabilização criminal como se eu tivesse agido, como se eu tivesse cometido uma ação, que é a ação morte. Então, o resultado morte vai ser a mim atribuído, a mim imputado. Tá, galera? Olha só para a gente passar os olhos aqui no slide. Em alguns casos, é possível que alguém seja responsabilizado por homicídio doloso simplesmente por não ter feito nada, ou seja, ter se omitido de fazer alguma coisa. Por exemplo, o pai que vê o filho se afogar e propositalmente nada faz para salvá-lo. O genitor, ao invés de responder por omissão de socorro, vai responder por homicídio, pois ele, na condição de garante, tinha o dever de agir para evitar o resultado morte de seu filho e nada fez para isso, ou seja, ele tinha o dever de garantia. Vamos imaginar um outro exemplo? Olha só, eu estou na emergência esperando atendimento e aí eu percebo que alguém começa a passar mal. E a pessoa está passando mal, o cara caiu no chão ali se tremendo todo, eu chamo o médico. Eu, pelo amor de Deus, socorro, chamo o médico. Chega o médico do meu lado, nós dois ficamos olhando. O cara passando mal e nenhum de nós dois faz nada. Bom, mas olha, vamos ver se o cara, vamos apostar aí, será que ele vai se recuperar ou será que ele não vai se recuperar? E o cara morre. Eu não agi e o médico não agiu. Ficamos nós dois olhando o cara agonizando e o cara morre. Qual a responsabilidade penal que a gente pode cogitar nesse caso? A minha responsabilidade penal de paciente é a mesma responsabilidade penal do médico? Gente, o médico, nessa circunstância, ele tinha o dever de agir para evitar que o paciente morresse. Eu, como estava ali para ser atendido também, não tenho o dever de agir para evitar que ele morra. Se eu estou vendo que ele está agonizando e ele precisa de socorro, eu tenho que agir para que ele receba socorro. E caso eu não faça, eu posso ser responsabilizado por omissão de socorro e não pelo homicídio. Já o médico que não presta socorro, ele pode ser responsabilizado pelo resultado morte. Então, nesse exemplo que a gente está trabalhando, o médico pode ser responsabilizado perfeitamente pelo homicídio, por não ter feito nada para salvar a vida daquele paciente. Já o outro paciente, que chamou o médico, mas não fez nada, né? Poderia responder por omissão de socorro, ou, a depender das circunstâncias, né? Pode-se entender que ele nem por isso pode ser responsabilizado, porque ele inicialmente chamou socorro e o socorro não foi eficaz. Vai depender dos detalhes do caso concreto. Tá, galera? Onde na legislação que está esse dever de garantia? Eu trouxe aqui para vocês, ó. O dever de garantia está no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, quando fala da relevância da omissão. Vamos ler o artigo 13 na integralidade, aqui o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, caput parágrafo 1º e parágrafo 2º, mas a gente enfatiza o parágrafo 2º, tá? Então, olha só, relação de causalidade. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Depois, o parágrafo 1º fala sobre a superveniência de causa independente. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. E agora o que nos importa? A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, o cara devia agir para evitar a morte do paciente e podia agir para isso. O cara devia agir para evitar que seu filho se afogasse e ele podia agir para isso, mas ele não fez. Nesse caso, essa omissão, ela será penalmente relevante a ponto de ensejar a responsabilização criminal pelo resultado causado, pelo resultado
ocorrido. E a quem que incumbe esse dever de agir? O dever de agir incumbe a quem? A linha A. Tem por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, então, por exemplo, policial, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Quando eu me responsabilizo pelo filho de outro, por exemplo, não deixa aqui comigo que eu vou cuidar como se fosse meu, fica tranquilo. C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, meu comportamento anterior aumentou, criou o risco desse resultado lesivo. Galera, a omissão penalmente relevante, ela não ocorre só nos crimes contra a vida, tá? Ela pode ocorrer também, é bem comum, infelizmente, nos crimes contra a dignidade sexual contra a criança, por exemplo. Então, vamos imaginar o seguinte, a mãe tem uma filha menor, de 13 anos, 12 anos, 10 anos, e o pai da criança, ou o padrasto da criança, abusa sexualmente dessa criança. Então, o cara responde por estupro de vulnerável. Agora, vamos imaginar que a mãe tome conhecimento disso. A mãe um dia chega mais cedo e vê isso. Ela sabe que isso está acontecendo. E ela não faz nada. A mãe pode ser responsabilizada criminalmente? Sim. Por qual crime? Omissão de socorro? Não. Ela vai responder por estupro de vulnerável. Vejam que ela, mesmo não tendo nunca encostado um dedo na criança, ela vai responder por estupro de vulnerável, como se ela tivesse ela mesma abusado da criança, tá? Vamos adiante. Elemento subjetivo. Galera, o que é elemento subjetivo? Elemento subjetivo é a vontade, é a intenção. O elemento subjetivo no direito penal, em regra, é o dolo. Dolo é o quê? É vontade, é querer, é quando o sujeito tem a intenção de cometer a infração penal, tem a intenção de realizar aquela conduta. Mas, além do dolo, nós temos a culpa. Os tipos penais, eles são punidos a título de dolo. Então, todos os crimes que existem na nossa legislação são punidos a título de dolo. Alguns deles, o legislador entende que podem ser punidos a título de culpa. Mas para que o sujeito seja responsabilizado a título de culpa por imprudência, negligência ou imperícia, é necessário que haja previsão legal. Então, o tipo penal, em algum momento, tem que dizer homicídio culposo, pena tanto a tanto. Não só homicídio, né? Qualquer tipo penal, peculato culposo, por exemplo. Se o crime for culposo, pena de tanto a tanto. Se não houver, olha só, se não houver previsão legal para que a infração penal seja punida também a título de culpa e o sujeito causa o resultado, mas não causa por dolo e sim por culpa, a conduta ela é atípica. Para que se configure o crime, é necessária a presença do tipo objetivo mais o tipo subjetivo. Então, matei alguém, tipo objetivo preenchido. Eu posso matar alguém por dolo, a gente viu ali, né, pena de 6 a 20, ou eu posso matar alguém por culpa. Pena é bem menor, se eu não me engano é detenção de 1 a 3 anos. Não tenho certeza, mas a gente verifica. Então, o tipo objetivo, vejam como é relevante. Ele modifica muito a pena. Na pena de reclusão ali de 6 a 20 anos, no caso do homicídio simples, ou de 12 a 30, no caso do homicídio qualificado, cai para 1 a 3, se for culpa. Na culpa, o sujeito não é preso. No dolo, o cara vai ficar preso bastante tempo. Então, tem uma modificação bem grande. Isso porque a nossa legislação especificamente colocou o crime de homicídio culposo. Se o legislador não tivesse falado nada sobre o crime culposo e o resultado tivesse sido causado, o tipo objetivo tivesse sido causado por imprudência, por negligência ou por imperícia, a conduta seria atípica. Como assim? Vamos ver um exemplo. Nós temos o crime de dano, danificar o patrimônio de outro. É um crime que somente se pune a título de dolo. Então vamos imaginar que eu quebro o telefone de alguém de propósito, eu vou responder pelo dano desse telefone, criminalmente. Agora, se eu tô vendo o telefone de alguém sem querer, deixei cair e quebrei o telefone, ó, tipo objetivo tá preenchido, danifiquei o patrimônio. Mas eu danifiquei por negligência, não cuidei a forma como eu estava manuseando. Eu tenho crime nesse caso? Não. Nesse caso, eu não tenho crime, porque se eu agir mediante culpa e o legislador não inseriu no ordenamento jurídico o tipo penal de dano culposo, eu não posso ser responsabilizado criminalmente.
Claro que eu posso ser condenado no civil a reparar o dano, a restituir o valor da coisa que eu quebrei, a reparar os prejuízos que a pessoa teve, mas crime não é, tá? Porque o crime de dano somente existe na modalidade dolosa e não culposa. Se eu agir e causar o resultado, dano a outrem por culpa, ao patrimônio de outrem por culpa, eu não posso ser responsabilizado criminalmente. Beleza, galera? Vamos adiante. Então, o dolo genérico é o que se necessita para configurar o crime de homicídio simples. Não é exigido o que a gente chama de dolo específico, que é um especial fim de agir, e é possível que o crime seja cometido mediante dolo ou indireto, dolo eventual ou dolo alternativo. Quando que ocorre a consumação do crime de homicídio? Quando que se considera o crime de homicídio praticado, consumado? O crime de homicídio, ele se consuma com a morte da vítima. Então, eu vou considerar o crime de homicídio consumado quando a vítima, quando houver a morte da vítima. Se eu tentar matar a vítima e ela não morrer, eu não sou responsabilizado por homicídio consumado, mas sim por homicídio tentado, tá bom? E ele é um crime material, ou seja, um crime que deixa vestígios, um crime que para sua consumação, para sua ocorrência, exige a necessidade de uma modificação no mundo exterior. Então, para que se consuma o crime de homicídio, aquela pessoa precisa perder a vida. Então, o mundo exterior precisa ser modificado. E é um crime material, porque deixa vestígios. A pessoa, quando morre, deixa vestígios. Tá? Galera, depois a gente passa para o homicídio privilegiado. Lembra que eu disse para vocês que em algumas circunstâncias o legislador entendia que a conduta era menos grave, menos reprovável? Essa é a hipótese do homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado está previsto no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal e enseja uma redução de pena. Então, se você cometer um crime de homicídio, mas houver a incidência de alguma das circunstâncias privilegiadoras, a sua pena, ó, a gente tem lá, né, pena de 6, pena mínima, e 20, a pena máxima. Se houver a incidência de alguma privilegiadora, lá na terceira fase da aplicação da pena, o juiz vai reduzir a sua pena de 1/6 até 1/3. Então, você vai ter ali pena de 6 a 20 anos, menos de 1/6 até 1/3. O juiz tem discricionalidade para optar sobre o quantum de diminuição, desde que fique vinculado a esse critério aqui, de 1/6 no mínimo até 1/3 no máximo. Tá, Felipe, mas quais são as circunstâncias privilegiadoras? O que o legislador considerou sendo tão importante assim a ponto de possibilitar a redução de até 1/3 da pena do sujeito? Vamos dar uma olhada no que diz o parágrafo 1º. Uma causa de diminuição de pena. Ó, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 até 1/3. Então, galera, o legislador entende que se você pode matar uma pessoa por um motivo reprovável, ou você pode matar uma pessoa por motivo de relevante valor social ou relevante valor moral, ou ainda sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Se esse for o caso, o legislador entende que você está diante de uma forma privilegiada de homicídio, uma forma não tão reprovável do homicídio. Seus motivos, ou a forma, a circunstância na qual você cometeu aquele homicídio ainda é errado, porque isso não exclui a ilicitude, não exclui a culpabilidade, não exclui a tipicidade do crime, ou seja, você vai responder por um crime, mas é menos errado que se você tivesse matado alguém para se vingar, por exemplo, tá? Então, as hipóteses do privilégio são quando o fato é cometido por motivo de relevante valor social. O que pode ser considerado um motivo de relevante valor social, galera? Quando, por exemplo, o sujeito mata o estuprador do bairro que vem aterrorizando a comunidade. Então, todos os dias, uma criança do bairro, na comunidade, é estuprada.
A criança é estuprada, chega no dia seguinte, outra criança foi estuprada, aquela comunidade está ficando assustada, aquela comunidade está ficando desesperada. Todos sabem quem é o estuprador, mas não conseguem fazer nada, porque o cara é agressivo, o cara é violento, o cara ameaça todos, até que chega um dia que o sujeito vai lá e, pum, mata o estuprador. Dogmaticamente, juridicamente, o sujeito pode ser absolvido por esse estupro, desculpem, por esse homicídio do estuprador? Galera, olha só. Dogmaticamente, não, porque a conduta é típica, a conduta é ilícita e a conduta é culpável. O sujeito é culpável. Quais são os excludentes de licitude mesmo? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Nenhuma delas se apresenta nessa nossa hipótese, pelo menos em um primeiro olhar. Então, dogmaticamente, não há autorização para absolvição. Agora, tem um detalhe. Quem julga os crimes dolosos contra a vida, galera? É o juiz? Não. Os crimes dolosos contra a vida são julgados pelos jurados. Os jurados precisam fundamentar a sua decisão? Não. Vige, em relação aos jurados, o princípio da livre convicção imotivada, ou seja, eles decidem de acordo com a sua consciência e não precisam fundamentar. Então, caso eles queiram absolver o cara que matou o estuprador da comunidade, eles podem e não precisam fundamentar. O juiz togado, por outro lado, tem que observar o que se chama de princípio da livre convicção motivada. Então, ele tem livre convicção, mas ele tem que motivar a sua decisão. E fica muito difícil ele motivar uma absolvição se não há excludente de licitude, de probabilidade ou de tipicidade. Um parênteses aqui, tá? Agora, fato é que os jurados podem reconhecer a privilegiadora. O cara, por que ele matou? Ele matou por um motivo de relevante valor social, ele queria proteger aquela sociedade, ele queria proteger aquela comunidade do sujeito que estava causando muitos danos, muitos prejuízos para aquela comunidade, tá? Primeira hipótese de privilégio. Segunda hipótese de privilégio é quando o crime é cometido por motivo de relevante valor moral. Galera, o que pode ser considerado um motivo de relevante valor moral? Aqui a doutrina costuma dar o exemplo da eutanásia. Como assim, Felipe? Isso é motivo de relevante valor moral? Vamos imaginar que você tem um ente querido e que esse ente querido está com uma doença muito grave, uma doença que causa muita dor, uma doença que causa muito sofrimento. E toda vez que você vai visitar esse ente querido, ele pede, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, por favor, eu só quero descansar, eu não aguento mais sofrer, eu tô com muita dor todos os dias, eu tenho que fazer um sacrifício sobre-humano para continuar respirando, eu não consigo mais sobreviver, eu não tenho mais nada nessa vida que me faça querer ficar aqui, e cada dia para mim é um suplício indizível, indescritível. Por favor, se tu me ama mesmo, me ajuda a me livrar dessa situação. E você, sensibilizado com esse pedido, auxilia a pessoa a ceifar a própria vida. Então, você mata a pessoa cedendo a um pedido dela, num caso de eutanásia. Você cometeu um crime? Sim, cometeu. Não pode tirar a vida da pessoa. A eutanásia é proibida no Brasil. Então, você não pode desligar os aparelhos de um ente querido, mesmo que seja para poupá-lo de um sofrimento muito grande, mesmo que seja para poupá-lo de uma dor muito grande. Agora, é possível que se compreenda que você fez isso não porque você queria matar aquela pessoa por um motivo reprovável, mas sim porque você teve um relevante valor, um motivo de relevante valor moral, que era poupar um ente querido no sofrimento inaguentável, tá? Então esse é um exemplo que se costuma utilizar. Agora, terceira hipótese de privilégio é quando o crime é cometido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Esse caso é quando o sujeito foi provocado injustamente pela vítima e reagiu a essa provocação sob o domínio de violenta emoção. Então a vítima provocou o cara não se aguentou, foi uma provocação injusta, o cara não se aguentou e acabou cometendo um crime de homicídio. De novo, não se excusa esse comportamento, porque esse comportamento vai ser processado criminalmente. Agora,
é possível que haja incidência do privilégio, diminuindo a pena de 1/6 até 1/3. Vamos ver um exemplo aqui sobre um homicídio privilegiado sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Joaquim chegou em casa e encontrou seu filho de 5 anos chorando aos prantos após seu vizinho Manuel ter estuprado a criança. Nesse exato momento, Manuel, que estava saindo da casa de Joaquim, disse que a criança gostava muito de brincar, entre aspas, com ele. Joaquim, tomado por esse sentimento, matou Manuel. Nesse caso, pode-se cogitar da incidência da privilegiadora. O cara chegou em casa e viu que tinha um adulto ali recém abusado sexualmente do seu filho, e o cara ainda dá uma letrinha. Ah, a gente gosta de brincar, ele adora brincar comigo. O cara não aguentou, ficou dominado por uma violenta emoção após essa injusta provocação da vítima e acabou cometendo um homicídio. Nesse caso, é possível que haja o reconhecimento de uma circunstância privilegiadora, tá? Um ponto importante, galera. Olha só. A lei expressa, o 121, parágrafo 1º, até vou voltar aqui, ó, em mencionar nessa terceira hipótese a necessidade de que a reação à injusta provocação da vítima sob domínio de violenta emoção seja feita logo em seguida à injusta provocação da vítima. Então, se o sujeito é provocado injustamente pela vítima, para que haja dogmaticamente a incidência da privilegiadora, ele tem que reagir logo em seguida. Se o cara me provoca hoje, Felipe, tu é um idiota, tu não serve para nada, tu não presta, tu é ridículo, tu só faz peso na terra, pelo amor de Deus, vai, me xinga. E eu não faço nada, mas eu fico guardando esse sentimento, remoendo esse sentimento. Passa uma semana, eu invado a casa do cara e pum, mato ele. Eu posso pleitear o reconhecimento do privilégio? Olha, pedir eu posso, mas juridicamente ele não está configurado. Por quê? Porque a minha reação não foi logo em seguida a injusta provocação da vítima. Na verdade, esse meu comportamento é muito possível de configurar uma circunstância qualificadora do domínio torpe, do motivo torpe pela vingança, tá? Então, cuidado com isso. A lei é expressa em exigir esse requisito temporal aqui, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Tá, galera? Para deixar bem claro, então, mesmo que o sujeito tenha sido injustamente provocado, se ele preparar uma vingança contra a vítima, pode ele responder até mesmo pelo homicídio qualificado e não pelo privilegiado. Outro ponto importante, se o crime for praticado em concurso de pessoas, a circunstância pessoal, a violenta emoção, por exemplo, não se comunica entre os demais agentes, devendo os demais responderem por homicídio simples e não privilegiado. Como assim? Se o cara me xinga, me provoca, eu reajo, dominado por violenta emoção após essas injustas provocações, e um amigo meu que está junto me ajuda a matar o cara. Esse privilégio, essa privilegiadora de eu ter agido sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, não vai se estender para o meu amigo, tá? É uma circunstância pessoal. Essa violenta emoção é uma violenta emoção minha. Por mais que o outro tenha aderido ao meu comportamento delituoso, a privilegiadora não vai se estender para ele. Então, ele vai responder por homicídio simples e eu por homicídio privilegiado, tá? Vamos adiante. Galera, depois nós ingressamos aqui no parágrafo 2º do Código Penal, parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, que fala sobre o homicídio qualificado. Existem várias qualificadoras, a gente viu aqui, que o homicídio privilegiado, ele é uma causa de diminuição de pena, ele incide lá na terceira fase da aplicação da pena, são circunstâncias que o legislador entende que tornam o homicídio menos grave. Por outro lado, no parágrafo 2º, o legislador inseriu uma série de qualificadoras. A qualificadora, ela torna a pena do homicídio bem mais grave. Então, são circunstâncias que o legislador entende que tornam um homicídio muito mais reprovável, tá? Olha só, a qualificadora ela não vai incidir na terceira fase, como incide a privilegiadora. A qualificadora, na verdade, ela torna o homicídio simples o homicídio qualificado. Então, lembra que a gente tinha ali, no homicídio simples, a pena de 6 a 20 anos de reclusão no crime de homicídio. No
homicídio qualificado, ou seja, não estamos mais no caput, estamos no parágrafo 2º, rompem-se os limites da pena mínima e da pena máxima. O homicídio qualificado vai ter uma pena mínima de 12 anos, dobra a pena mínima, e uma pena máxima de 30 anos. Então, se eu estou no 121 caput, homicídio simples, minha pena é de 6 a 20 anos. Agora, se incide alguma circunstância qualificadora, a minha pena vai de 12 a 30 anos, tá? Então, isso é uma modificação do tipo penal. O tipo penal original de homicídio simples, ele some e dá lugar para o tipo penal do homicídio qualificado, se houver a incidência de alguma das circunstâncias do parágrafo 2º. Então, o homicídio qualificado é aquele praticado em circunstâncias específicas sobre as quais o legislador entendeu serem merecedoras de maior reprovabilidade. Nesse caso, a pena é de 12 a 30 anos. Vamos dar uma olhadinha no que diz aqui o parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Se o homicídio é cometido, inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então, essa é uma circunstância que o legislador entende que merece mais reprovação. Se eu aceito um pagamento ou uma promessa de recompensa para tirar a vida de alguém, isso é uma circunstância que o legislador entendeu como sendo grave e dignatária de reprovação. Se é cometido por motivo fútil é aquele motivo ignóbil, aquele motivo vil, aquele motivo desproporcional, motivo desarrazoado. Se é cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Se é cometido a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Se é cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Essas hipóteses, a pena de reclusão de 12 a 30 anos. Ainda, inciso 6º fala sobre o feminicídio. Galera, feminicídio é um crime específico? O feminicídio, na verdade, é uma forma de homicídio qualificado, tá? Então, o feminicídio não é um tipo penal específico. O feminicídio é uma qualificadora do homicídio, tá? E quando que se configura o feminicídio? Sempre que um homem matar uma mulher vai ser feminicídio? Não, galera, o feminicídio ele ocorre, de acordo com o artigo inciso 6º do artigo 121, parágrafo 2º, quando o homicídio é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Em seguida, a gente vai explorar um pouquinho mais, tá? Próxima qualificadora, quando o homicídio for cometido contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, são as polícias, contra os agentes integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. A pena segue sendo de 12 a 30 anos. Sobre o feminicídio, galera, o legislador diz, é feminicídio quando o homicídio é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E no parágrafo 2º, o legislador expressamente define o que é essa condição de sexo feminino. Ele diz o seguinte: considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ou uma ou outra circunstância. Então, se um homem mata uma mulher numa situação de violência doméstica e familiar, ou numa situação de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, está configurada a qualificadora do feminicídio, tá? Depois a gente vê uns exemplos para que isso fique bem claro. Vamos lá. Vimos, assim, no parágrafo 2º todas essas qualificadoras, agora vamos dar uma olhada nas qualificadoras em espécie. Primeira, mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Vamos entender aqui uma técnica de tutela que o legislador usou aqui nessa qualificadora. Percebam que ele enumera, ele explica a qualificadora e depois ele deixa aberta. Então, veja, é qualificado homicídio quando cometido mediante pagamento, paga, né, ou promessa de recompensa, e aí aqui ele deixa uma cláusula aberta.
ou outro motivo torpe. Ele não explica qual é o motivo torpe. Então, a gente faz uma interpretação analógica. Ele nos diz pagamento ou promessa de recompensa, ou ainda outro motivo torpe. Tá? Então, ele descreve, ele explica qual é a lógica por trás desse dispositivo e depois o legislador deixa aberta a possibilidade de a gente reconhecer outros motivos torpes além do pagamento da promessa de recompensa. Tá? Motivo torpe é uma motivação abjeta, repugnante, desprezível, como bem exemplifica o legislador, aquele cometido por promessa de recompensa ou pagamento. Galera, a qualificadora da paga ocorre com o pagamento antes do cometimento do crime e a promessa de recompensa ocorre quando o pagamento ele é oferecido depois do cometimento do crime. Agora, é importante a gente lembrar que para configurar essa qualificadora é irrelevante o pagamento da promessa de recompensa. Então, se eu digo, velho, eu te dou 10 mil reais para tu matar o meu inimigo, o sujeito vai lá e me mata, e eu não pago, ainda assim o homicídio foi qualificado pela promessa de recompensa, tá? Ainda assim, o Ministério Público vai provavelmente imputar essa qualificadora, mesmo que não tenha ocorrido o pagamento, o que motivou o cometimento do crime pelo executor foi a promessa de recompensa, ainda que ela não tenha se implementado. Outro ponto aqui, galera. A qualificadora de paga e promessa de recompensa ou outro motivo torpe se comunica entre o executor do crime, o mercenário, que é aquele que resolve, aceita cometer o crime pelo um pagamento por uma promessa de recompensa, e o mandante, que é aquele que paga a promessa de recompensa. Aqui é um ponto polêmico na doutrina e na jurisprudência, tá, galera? A doutrina e a jurisprudência não são unânimes nesse sentido, sobre se devem incidir para os dois ou sobre se devem incidir somente para o mercenário, somente para o executor. Mas tem posicionamento do STJ no sentido de que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa não se comunica aos mandantes, ou seja, incide somente para o executor, somente para o sujeito que aceita receber um pagamento ou uma promessa de recompensa para cometer um crime de homicídio, porque isso é uma circunstância pessoal desse sujeito, desse autor do fato, tá? Vamos dar uma olhadinha no que diz o STJ aqui, ó. A quinta turma do STJ, no julgamento do récipe tal, firmou compreensão no sentido de que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica aos mandantes. Então, de acordo com esse julgado aqui do Superior Tribunal de Justiça, a compreensão é de que essa qualificadora da paga ou promessa de recompensa incide somente para o executor, o cara que aceitou receber dinheiro para tirar a vida de uma pessoa, mas não para quem pagou por isso, tá? Outro ponto aqui sobre o qual não há consenso na doutrina e na jurisprudência é sobre se a qualificadora da promessa de recompensa exige para sua configuração promessa de recompensa econômica, financeira. Todavia, o posicionamento majoritário é no sentido de que, sim, a qualificadora da promessa de recompensa pressupõe uma recompensa econômica, uma recompensa financeira, tá? Mas atenção, galera, nada impede que o mandante formule uma promessa de recompensa que não tenha caráter econômico, por exemplo, uma noite de amor, uma transferência de local de trabalho, e isso pode eventualmente se configurar outro motivo torpe. Lembra que a gente falou sobre a possibilidade de interpretação analógica aqui? Então, ó, não é promessa de recompensa, especificamente a promessa de recompensa. A doutrina majoritária entende que precisa ser recompensa financeira, mas como o legislador deixou aberto a possibilidade de reconhecimento de outros motivos torpes, é possível que essas promessas de recompensa que não têm um caráter econômico e financeiro se enquadrem na condição ali, na possibilidade de outro motivo torpe, tá? Pessoal, um outro ponto sobre essa qualificadora que a gente está estudando. A vingança, ela se configura motivo torpe? É possível que a gente reconheça a vingança como sendo motivo torpe? É possível, mas sempre
Sempre que eu matar alguém por vingança vai ser motivo torpe? Galera, nem sempre. STJ entende que nem toda vingança se configura motivo torpe. Pode ser que um homicídio praticado por vingança seja um homicídio praticado por motivo torpe. Agora, pode ser que não. Então, por exemplo, se eu me vingo de alguém que me denunciou para a polícia, pô, é uma vingança reprovável. Se eu me vingo de alguém que, sei lá, o cara me xingou um dia no Twitter, me xingou no Instagram, deixou um comentário que eu não gostei numa postagem minha, eu vou lá e me vingo. Pô, aí sim é um motivo idiota, é um motivo irrelevante, é um motivo desprezível. Agora, se eu me vingo do cara que um dia entrou na minha casa, matou meu filho, matou minha esposa, matou meu pai e me fez assistir isso tudo, essa vingança é uma vingança desprezível, uma vingança repugnante? Olha, no meu ponto de vista, não. É vingança, tudo bem. Eu não tenho autorização para matar essa pessoa, para me vingar dessa pessoa, mas é uma vingança bem diferente de eu me vingar de alguém que um dia me xingou no Twitter. São circunstâncias distintas. Eu dou esse exemplo só para a gente entender, tá? Que vingança não é sempre motivo torpe. A vingança ela pode ser mais reprovável ou menos reprovável, tá, galera? Deixei esse exemplo aqui. Sujeito que mata a vítima para se vingar de uma chacina que a vítima cometeu contra a sua família, a qual matou seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, é uma vingança menos reprovável do que o sujeito que mata a vítima porque a vítima lhe chamou de idiota nas redes sociais. Não tem nem comparação, embora ambas sejam vinganças, tá? Galera, e o motivo fútil? O que é o motivo fútil? A gente estava estudando aqui, ó, primeira qualificadora, mediante pagamento ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Inciso primeiro. Agora vamos para o inciso segundo, motivo fútil. O que é o motivo fútil? O motivo fútil é aquele motivo desproporcional, banal, é quando o sujeito tira a vida de outra por um motivo ridículo. Então, até tem um motivinho para você se incomodar, mas não é um motivo para você tirar a vida de uma pessoa. Então, um exemplo: o cara está fazendo uma festa em casa, Joaquim está fazendo uma festa em casa, está tocando música alta. Por volta da meia-noite, o vizinho Manuel bate na porta dele e solicita para que ele baixe a música. Joaquim, pode baixar a música, por favor? O Joaquim, irritadíssimo, pega uma arma e dá um disparo de arma de fogo no Manuel, causando-lhe a morte. Esse motivo foi banal, foi um motivo desproporcional. O cara reagiu a uma reclamação com um tiro na cara. A reação dele foi completamente desproporcional, tá? Então, o motivo fútil acontece quando o motivo ali, ele existe, o cara se incomodou, tinha um motivinho para se incomodar, mas a reação dele foi completamente desproporcional, foi injustificada, tá? Olha só, parte da doutrina entende que a ausência de motivo pode configurar motivo fútil. Então, tem gente que diz, porque se você mata alguém sem motivo, pode soar até um pouco paradoxal. Se você mata alguém sem motivo, tô andando na rua, olhei para a pessoa e dei um tiro na cara dela. Eu não tenho motivo torpe, não tenho motivo fútil. Seria um homicídio simples, ou seja, a pena é menos grave do que se eu tenho um motivo, mas não é um motivo grave. Então, o cara me xingou no Twitter. Se o cara me xingou no Twitter de idiota, eu vou lá e mato ele, eu tenho um motivo que vai qualificar a minha conduta. Motivo torpe, motivo fútil, dependendo da circunstância, motivo torpe. Agora, se eu mato alguém sem motivo, a minha pena é menos grave. Eu fico no homicídio simples. Aí eu vou responder a pena de 6 a 20, enquanto no qualificado eu vou responder a pena de 12 a 30. Então, parte da doutrina entende que a ausência de motivo poderia configurar motivo fútil. Mas a jurisprudência que vem se formando rechaça esse posicionamento, tá? A jurisprudência nos tribunais superiores que vem se formando entende que a ausência de motivo enseja o homicídio simples e não qualificado pelo motivo fútil. Ou seja, se eu não tenho motivo, eu não tenho motivo. Não é motivo fútil, tá? Olha só, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui do STJ. A ausência de motivo não caracteriza a qualificadora do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal por motivo fútil, sob pena de violação ao princípio da reserva legal. Então, embora possa parecer um pouco paradoxal, eu tenho uma pena mais leve por eu matar alguém sem motivo e tenho uma pena mais grave por eu matar alguém por um motivo idiota, embora ainda tenha um motivo,
a jurisprudência vem se formando no sentido de entender que a ausência de motivo não possibilita a incidência da qualificadora do motivo fútil, tá? Vamos adiante. Outro exemplo aqui. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a ausência de motivo seja considerada motivo fútil, sob pena de se realizar indevida analogia em prejuízo do acusado. E menciona um precedente. Tá, galera? Olha só, essas qualificadoras que a gente viu, que estão vinculadas ao motivo, são chamadas de qualificadoras subjetivas. Nós temos também qualificadoras objetivas. Qualificadoras objetivas são aquelas que estão vinculadas à forma do cometimento do crime, a maneira como o crime foi cometido. Então, aqui, inciso terceiro, há a incidência da qualificadora quando o crime é cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Lembram daquela técnica de tutela que eu falei para vocês? O legislador enumera aqui alguns exemplos e depois ele abre para uma cláusula geral. Então, é qualificado o homicídio quando é cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio que ele não define qual é, ele deixa em aberto, insidioso ou cruel, ou ainda de que possa resultar perigo comum. Trata-se essa qualificadora de uma qualificadora vinculada aos meios utilizados para a consumação do delito. O legislador enuncia uma série de exemplos e, ao final, deixa aberta a possibilidade de outras circunstâncias se enquadrarem no perigo comum ou no meio insidioso ou cruel. Tá? Um ponto importante aqui para a gente observar é que a qualificadora da tortura, ela incide quando a gente realiza a tortura como meio para cometer o crime de homicídio. Ou seja, o cara quer matar. E ele quer matar torturando. Se o cara quer torturar, mas acaba matando sem querer, porque ele se passa na tortura, aí a gente não está diante de um homicídio qualificado pelo emprego de tortura. A gente está diante da tortura qualificada pelo resultado morte, que é um crime pré-ter-doloso. Vocês lembram o que é um crime pré-ter-doloso? Crime pré-ter-doloso é quando eu quero cometer um crime, então eu tenho dolo no crime que eu estou cometendo, mas eu me excedo nos meios de execução e por culpa eu causo um resultado mais grave do que eu queria. Então eu queria torturar, só torturar, não quero matar esse cara, mas eu me excedi na tortura e matei. Eu vou responder pela tortura qualificada pelo resultado morte, não pelo homicídio qualificado pela tortura. Ou eu quero estuprar a vítima, só que eu me excedo no estupro e acabo matando. Eu vou responder pelo estupro qualificado pelo resultado morte. Ou eu quero machucar a pessoa, quero dar um susto na pessoa, dar um sacode na pessoa. Então, bato na pessoa, mas me excedo e mato a pessoa. Nesse caso, eu respondo por lesão corporal qualificada pelo resultado morte, tá? Só para a gente saber, então, essa qualificadora ela ocorre quando eu quero matar, e quero matar torturando. Se eu quero torturar e acabo matando, aí é o crime de tortura, tá, galerinha? Então, essas aqui, ó, são formas objetivas que o legislador entende de agravamento, né, de reprovabilidade mais intensa no homicídio. Veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Perigo comum é quando o meio que eu utilizo para cometer o homicídio coloca em risco um número indeterminado de pessoas. Ainda, mesma técnica de tutela que o legislador utilizou, ó, quando o homicídio é cometido a traição, de emboscada ou por qualquer outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, a traição, emboscada ou qualquer outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Trata-se aqui também de uma qualificadora vinculada aos meios utilizados para a consumação do delito. O legislador enuncia métodos reprováveis que dificultam a defesa da vítima e depois ele deixa aberta a possibilidade para outra circunstância que não foi listada anteriormente, traição, emboscada, dissimulação, servir também para dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima. Mas atenção, galera, olha só, precisa ser aqui, o legislador ele fala traição, emboscada, aqui faltou a dissimulação, e depois ele fala outro meio. Não significa que então, eu tenho que fazer um juízo, um exame de semelhança das condutas enunciadas pelo legislador para que eu chegue à conclusão de um outro meio, que possa ser considerado também
reprovável na mesma intensidade. Por que que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o Ministério Público imputa como sendo um meio que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido o fato de o sujeito usar uma faca ou usar uma arma de fogo. Mas essa é a ordinariedade dos homicídios. Se eu quero matar alguém, eu vou procurar um meio letal. Isso já está inserido, essa reprovabilidade já está inserida no tipo penal do homicídio. Nessa qualificadora eu preciso de algo a mais. Então eu preciso estar com uma arma fazendo uma emboscada. Eu preciso estar com uma arma traindo alguém que eu conheço. Eu preciso estar com uma arma de forma dissimulada. O simples fato de eu usar uma arma não é suficiente em regra para eu fazer incidir a qualificadora, tá? Então, é óbvio, né, que uma arma dificulta a reação da vítima, mas percebam que eu tenho que dificultar a reação da vítima de forma exacerbada, a semelhança de uma traição, de uma emboscada e uma dissimulação, tá? Vamos adiante. Depois, a próxima qualificadora, quando o crime é cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Nesse caso, existe uma conexão objetiva entre o homicídio praticado e uma infração anterior. A conexão pode ser uma conexão teleológica, que é aquela que serve para assegurar a execução futura de outro crime, ou uma conexão consequencial, que é aquela que serve para assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de um crime que já ocorreu. Atenção, galera, um ponto importante aqui. Esse outro crime, em relação ao qual eu estou querendo assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem, não necessariamente precisa ter sido praticado pelo autor do homicídio, tá? Se eu quiser assegurar a impunidade, a vantagem, a ocultação ou permitir a execução de um crime de outra pessoa, ainda assim eu respondo pelo homicídio com a incidência dessa qualificadora, tá? Como assim? Vamos ver um exemplo. João comete um homicídio contra a testemunha-chave do processo criminal que respondia ao seu filho. Nesse caso, o homicídio foi qualificado pelo fato de João tentar assegurar a impunidade de crime não cometido por ele, mas pelo seu filho. Vai haver perfeitamente a incidência dessa circunstância qualificadora. Não tem nenhum problema nisso, tá? Vamos adiante. Chegamos, galera, aqui na qualificadora do feminicídio. Bem importante, galera. Feminicídio ocorre quando é cometido um homicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, o feminicídio é um homicídio qualificado pelo fato de ter sido cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Mas, afinal, o que são essas razões da condição do sexo feminino? Lembra que o legislador explica isso para a gente? O legislador define isso para a gente? Então, razões da condição do sexo feminino, de acordo com a legislação, é quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou uma situação de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Importante, galera, não é todo homicídio cometido contra a mulher que se enquadra na conceituação de feminicídio, tá? Lembrem-se bem disso. Se eu sair de casa agora, sair de casa pensando, vou matar a primeira pessoa que eu encontrar, desço na rua e passo por uma mulher e mato essa mulher. Eu cometi feminicídio? Não, galera, porque se fosse um homem, eu mataria o homem. Então, o sexo feminino não teve nada a ver, a condição do sexo feminino não teve nada a ver com o homicídio que eu cometi. Então, eu não vou cometer, não vou responder por feminicídio, porque eu não estava diante de uma situação de violência doméstica e nem estava em uma situação de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Agora, se por acaso eu mato minha esposa numa discussão, feminicídio. Por quê? Situação de violência doméstica. Mesmo que a discussão não tenha absolutamente nada a ver com questões conjugais. Eu discuto com ela porque ela é gremista e eu sou colorado. E eu mato ela porque o meu time perdeu. Percebam que é uma discussão que não tem absolutamente nada, nenhuma relação com uma questão conjugal, mas o simples fato de existir uma situação de violência doméstica já torna esse homicídio um feminicídio. Agora, segunda circunstância, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Vamos imaginar que eu estou dirigindo na rua e alguém bate no meu carro. E se alguém bate no meu carro, eu vejo que é uma mulher. E eu fico enfurecido e penso, porra, só podia ser uma mulher para bater no meu carro. Que desgraça, a mulher não pode dirigir mesmo. Pego minha arma e mato essa mulher. Veja,
Nesse caso, embora eu nunca tenha visto essa pessoa na minha vida, ou seja, eu não tenho relação de violência doméstica e familiar com ela, eu matei ela simplesmente por uma circunstância de discriminação à condição de mulher. Se fosse um homem, eu diria, tá, me dá teu cartão aí, vamos resolver, a gente resolve. Mas como era uma mulher, eu empreguei todo um preconceito existente de gênero e que culminou no homicídio, que vira um feminicídio, tá? Beleza? Vamos ver o seguinte exemplo. Olha só. Felipe e Kátia são casados. Eu e minha esposa. Ó. Ambos são amigos do casal Carla e Marcos. Felipe é torcedor do Internacional e Kátia, Carla e Marcos são torcedores do Grêmio. Certa feita, os quatro estavam assistindo um jogo de futebol, Grenal, Grêmio contra o Internacional, ocasião em que o Grêmio fez um gol. Kátia, Carla e Marcos começaram a fazer chacota com Felipe, dizendo que seu time não prestava e que não queria ganhar nada. Eu não dou bola nenhum para futebol, galera. Absolutamente nenhum. É só para o nosso exemplo. Irritadíssimo, Felipe saca sua arma de fogo e desfere disparos contra a Kátia. Puta, matei minha esposa, velho. Por causa de uma discussão de futebol. Homicídio, que pode ser considerado feminicídio? Sim. Situação de violência doméstica. Matei minha mulher. Violência doméstica. Feminicídio. Felipe saca sua arma de fogo e desfere disparos contra a Kátia, Carla e Marcos, matando os três. Não, não foi só ela que eu matei. Então, eu matei a Kátia, minha esposa, feminicídio claro. Matei a Carla e matei o Marcos. Nesse caso, é possível falar em feminicídio? Vamos lá, galera, olha só. Então, eu matei três pessoas por causa de uma discussão de futebol. A minha esposa, o meu amigo e a minha amiga. Eu tenho três homicídios. Algum deles é feminicídio? O da minha esposa é feminicídio. Por quê? Eu tenho uma relação conjugal com ela, portanto, houve violência doméstica. Agora, a Carla, é possível falar em feminicídio contra ela? Eu tenho uma relação de violência doméstica familiar com ela? Não, é minha amiga, não tem relação de violência doméstica familiar aqui. Foi um crime motivado por discriminação à condição de mulher? Não foi. Tanto é que, além de matar a Carla, eu matei o Marcos, velho. Eu matei todo mundo que estava me incomodando, que estava fazendo chacota, sendo homem, sendo mulher. Então, eu tenho aqui um feminicídio contra a minha esposa e outros dois homicídios contra a Carla e o Marcos. O homicídio contra a Carla não pode ser considerado feminicídio. Isso não significa que não haja outras circunstâncias qualificadoras. Motivo fútil, motivo torpe, perfeitamente incidem nesse caso. Motivo fútil, a pessoa me fez uma brincadeira por causa de futebol e eu reajo matando ela. Perfeitamente, homicídio qualificado pelo motivo fútil. Mas não é feminicídio, tá? Então, nesse caso, é possível falar em feminicídio? Sim, é possível falar em feminicídio no homicídio cometido por Felipe contra a Kátia, ante a relação de violência doméstica existente. Por outro lado, não se pode falar em feminicídio de Felipe contra Carla, pois não há relação de violência doméstica e familiar e nem foi o crime praticado por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, até mesmo porque o Marcos também foi morto. Em relação a Carla e Marcos, por outro lado, é possível a imputação da qualificadora de homicídio por motivo fútil. Beleza, galera? Ficou claro isso? Qualquer coisa vocês me chamam, tá? Galera, próxima qualificadora, quando o crime é cometido contra agentes de segurança e das Forças Armadas. O homicídio também será qualificado quando for praticado contra integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, das Forças de Segurança Pública, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros, e contra agentes do sistema prisional, são os agentes penitenciários e os integrantes da Força Nacional de Segurança, no exercício da função ou em decorrência dela. Então, toda essa galera aqui, quando o crime for cometido contra essa galera que está no exercício da função ou por conta da função que exercem. Por exemplo, estou num bar, assistindo um jogo de futebol, discuto com um policial militar e mato ele. Nesse caso, não incide essa qualificadora, porque eu matei o cara, ele estava de folga,
e ele estava de folga, tá? Não deixei claro isso, mas ele está assistindo o jogo como eu. Nós dois estamos assistindo, somos torcedores de times opostos, discutimos e eu mato o cara. Nesse caso, essa qualificadora não incide, tá? Porque não foi a função dele que causou a discussão, que causou a morte, e ele não estava no exercício da função. Agora, se eu estou numa blitz e eu atiro no cara porque eu não quero parar na blitz, o cara está trabalhando, aí sim, aí essa qualificadora é perfeitamente incidente, tá? Se o homicídio não possui qualquer relação com a função pública exercida, não se deve falar a incidência dessa qualificadora, e a conduta é qualificada também caso o homicídio seja cometido contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau dos funcionários públicos mencionados em razão dessa condição. Então, eu quero matar um parente do cara para atingir ele. Para atingir aquela pessoa, eu mato um parente consanguíneo até terceiro grau. Nesse caso, incide a qualificadora também. Não é só contra os agentes de segurança e das Forças Armadas, mas também contra seus parentes consanguíneos até o terceiro grau, em razão dessa condição de parentalidade. Galera, e se houver mais de uma circunstância qualificadora? Então, a gente viu, né? Nós temos aqui várias qualificadoras. Inciso primeiro, inciso segundo, inciso terceiro, inciso quarto, inciso quinto, inciso sexto e inciso sétimo. Nós temos 7 circunstâncias qualificadoras. É possível que haja incidência de mais de uma delas? É possível e é bem comum. Já ouviram, devem ter ouvido falar em homicídio triplamente qualificado, homicídio duplamente qualificado, homicídio triplamente qualificado. É perfeitamente possível. Homicídio por motivo torpe, com emprego de veneno e feminicídio. O motivo por um homicídio contra agente de segurança nacional, por motivo fútil, com emprego de explosivo. É perfeitamente possível. O que acontece nesses casos? Nesse caso, uma das qualificadoras serve para aumentar a pena, para afastar, aumentar aqueles limites de pena, né? E as outras incidem nas outras fases da dosimetria da pena. Então, vamos imaginar o seguinte: a gente tem duas circunstâncias qualificadoras. Homicídio duplamente qualificado. Uma delas eu uso para transformar um homicídio simples em qualificado, e a outra eu vou usar na primeira ou na segunda fase de aplicação da pena como circunstância judicial desfavorável ou como agravante. O que eu tenho que lembrar aqui, galera? Eu só posso usar uma circunstância por vez. Aliás, só posso usar uma circunstância a cada vez. Eu não posso usar a mesma qualificadora para duas ou mais vezes. Por exemplo, usei essa aqui para afastar o homicídio simples e tornar o homicídio qualificado e usei essa aqui também para agravar a pena. Não. Ou eu uso aqui, ou eu uso aqui. Como eu tenho duas, eu posso usar uma aqui para afastar o homicídio simples e outra aqui para aumentar a pena. Eu não posso usar uma mais de uma vez. Tá, galera? Outro ponto. É possível existir um homicídio privilegiado qualificado? Lembra que a gente tem lá motivo de relevante valor social, motivo de relevante valor moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. E nós temos todas as qualificadoras. É possível que haja a incidência do privilégio e da qualificadora? Sim, os tribunais superiores entendem que sim, desde que a qualificadora sejam qualificadoras objetivas. Lembra que a gente disse que tinha as qualificadoras subjetivas, que eram aquelas vinculadas ao motivo pelo qual o sujeito cometeu o crime, e as qualificadoras objetivas são aquelas vinculadas à forma como o sujeito cometeu o crime. Então, é possível o homicídio privilegiado qualificado, desde que a qualificadora seja uma qualificadora de ordem objetiva, como aquelas referentes ao meio utilizado para o cometimento do crime, emprego de fogo, de veneno, de asfixia, etc. Os tribunais superiores entendem que um crime não poderá ser praticado por motivo torpe e por motivo de relevante valor social ou moral ao mesmo tempo. São circunstâncias incompatíveis entre si. Então, homicídio privilegiado e qualificado pelo motivo não pode. Ou ele é privilegiado ou qualificado pelo motivo. Ou ele é cometido por motivo de relevante valor social e moral, ou ele é cometido por motivo torpe ou fútil.
Agora, um homicídio cometido por motivo de relevante valor social ou moral, com um emprego de veneno, com um emprego de asfixia, perfeitamente possível. Então, é possível cometer uma eutanásia com emprego de veneno? Perfeitamente possível. Nada obsta que seja um homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Lembrando, se as qualificadoras forem de ordem objetivas. E o homicídio privilegiado qualificado não é considerado hediondo, tá, galera? Pessoal, vamos ficar por aqui por hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu reitero, entre em contato, mandem um WhatsApp, mandem um Instagram, me mandem um e-mail. Estou sempre à disposição de vocês, tá? Galera, fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e até mais.